nós precisamos falar sobre a incoerência que existe entre aquilo que a gente deseja conquistar, aquilo que a gente quer viver, ou pelo menos que a gente fala que quer viver na nossa vida, e aquilo que a gente faz para chegar até lá, para conquistar aquilo que a gente está falando que a gente quer. Afinal de contas, é muito fácil, é muito simples a gente desejar muitas coisas. Mas agora, a parte que é um pouco mais complexa, que é um pouco mais difícil, aí muitas pessoas acabam desistindo nessa fase. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla. E aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, desenvolvimento humano, propósito e enfim, um aglomerado de assuntos necessários para que você tenha uma vida mais equilibrada e com mais consciência. Bom, eu resolvi trazer esse assunto hoje porque eu percebo que é muito forte essa questão, né, da gente querer muitas coisas. Então, se a gente conversar com qualquer pessoa que seja, essa pessoa ela vai desejar ter muitas coisas. Ah, eu desejo conquistar isso, eu desejo conquistar aquilo, eu quero ter essa determinada coisa, eu quero ter aquela outra coisa. Enfim, a gente sempre quer muitas coisas, a gente sempre deseja, a gente tem objetivos, né, na nossa vida, em relação à nossa vida pessoal, profissional, relacionamentos, vida financeira, enfim, a gente sempre tem um monte de objetivo. Só que o que difere uma pessoa que deseja de uma pessoa que conquista é justamente essa execução, é justamente aquilo que eu estou disposta a fazer para chegar até onde eu quero, para chegar até esse meu objetivo. Então, em todas as decisões que nós tomamos, automaticamente está incluso uma renúncia. Então, eu escolho por uma coisa e eu deixo outra coisa de lado, automaticamente. E é assim, sabendo aquilo que a gente deseja, sabendo para onde a gente quer ir, sabendo o que a gente quer conquistar, que a gente vai deixando as coisas que não são importantes para esses objetivos, né, de lado da nossa vida e olhando, focando para aquilo que realmente importa. Só que aí a gente entra num grande ponto, eu não sei se você já reparou, talvez na sua vida ou na vida de pessoas próximas, que a gente tem todos esses objetivos, mas muitas vezes a gente não quer pagar esse preço, a gente não quer percorrer esse caminho. Por quê? A gente quer chegar no objetivo que está aqui em cima, mas a gente não quer sair daqui de baixo. É bem contraditório, mas isso acontece de forma inconsciente na nossa vida. Então a gente não quer largar daqueles prazeres imediatos. Eu não quero deixar aquele conforto que eu tenho agora. Eu não quero precisar dar um passo para trás, talvez dois, para que eu possa me reorganizar, me reestruturar e aí eu começar a fazer movimentos congruentes com aquilo que eu desejo. Então eu quero aquilo lá, só que se custar muito para mim, se eu tiver que me esforçar muito, se eu tiver que abdicar muito, eu já não vou mais querer, eu vou ir adiando, eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois, eu vou arranjando desculpas e com isso o tempo vai passando e o objetivo fica cada vez mais distante de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer realmente conquistar algum objetivo é, primeiro, saber exatamente qual é esse objetivo com muita clareza. E depois a gente precisa saber que a gente vai ter que percorrer o caminho, passar pelo processo, abrir mão de muita coisa em prol desse objetivo que eu tenho em mente, daquilo que eu desejo conquistar. A gente vai ter que sim renunciar muitas coisas, a gente vai precisar dizer muitos nãos. E por essa dificuldade que a gente tem de desapegar daquilo que a gente já tem, que a gente já está acostumado, da nossa zona de conforto, da nossa rotina, da nossa casa muitas vezes, do padrão de vida que a gente vive, por a gente não querer desapegar disso tudo, muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente deseja, daqueles objetivos que a gente tem, e a gente vai jogando lá pra frente esse objetivo e ele nunca chega, porque eu nunca estou disposta a fazer o que eu preciso para chegar lá. E se eu não estou disposta a fazer o que eu preciso para chegar lá, você concorda comigo que eu nunca vou chegar lá. Então a gente precisa parar para analisar dessa forma, porque simplesmente a gente fica reclamando que as coisas não acontecem na nossa vida e que a gente não consegue aquilo e comparar a nossa vida com a das outras pessoas e perceber que a nossa vida não tá andando. Primeiro, que a comparação ela não é legal, independente do caso. Segundo, que se a gente não estiver realmente fazendo um movimento com coerência, um movimento que vai me levar para onde eu quero, não adianta reclamar que eu não tenho esses resultados se eu não estou me movimentando. É claro que eu não vou conseguir chegar no meu destino com o carro parado. Eu não vou conseguir chegar lá onde eu desejo da minha viagem se eu simplesmente entrar no carro, sentar dentro dele e ficar parada com ele no mesmo lugar. Então eu quero chegar lá, eu quero muito que isso aconteça, mas
eu não movo as minhas mãos, os meus pés para dirigir esse automóvel, eu não vejo o mapa, não vejo caminhos, eu não faço nada, eu só fico sentada ali esperando que ele me leve sozinho até lá, que uma mágica aconteça e eu conquiste aquele objetivo. E a gente sabe que na nossa vida, falando assim, na realidade, as coisas não vão se desenrolar dessa forma. A gente vai precisar fazer a nossa parte, a gente vai precisar plantar para que depois a gente possa colher, a gente vai precisar fazer aquilo que é necessário para que aí sim a gente vá aos poucos se aproximando e conquiste aquilo que a gente deseja. Mas a gente precisa ter comprometimento com os nossos objetivos e ações congruentes com aquilo que a gente deseja. A gente precisa decidir todos os dias por aquele objetivo. A gente precisa deixar muitas coisas que são gostosas agora, que são prazerosas agora, por aquele objetivo maior, que talvez o que eu tenho que fazer para me aproximar dele hoje não é nada prazeroso, não é nada gostoso, não é nada tão legal assim, mas é algo necessário, é temporário e eu sei que essas ações vão sim me aproximar daquilo que eu desejo viver. Então a gente precisa ter essa estrutura muito bem elaborada dentro da nossa cabeça para a gente saber qual é o meu objetivo, o que eu preciso fazer para chegar até lá, quem eu preciso me tornar para chegar até lá, quais são as ações, os hábitos, as rotinas que eu preciso ter para que eu consiga me aproximar a cada dia desse objetivo, desse sonho que eu tenho, disso que eu quero conquistar na minha vida. Aí quando a gente começa a fazer essa estrutura diferente, a gente passa de uma pessoa que simplesmente tá ali planejando, desejando, sonhando, para uma pessoa que executa, para uma pessoa que realiza e conquista. Então a gente sai daquele papel de vítima, daquele papel de coadjuvante da nossa própria vida, de só reclamar das circunstâncias das pessoas e de que as coisas não acontecem como a gente gostaria, para um papel de protagonista da própria vida, onde eu tomo as decisões, onde eu faço o que eu quero que aconteça, onde eu direciono a minha vida para o lado que eu quero que ela vá. E isso vai fazer toda a diferença. Só que para isso a gente vai precisar sim estar disposta a pagar o preço, porque existem muitas coisas, existem muitos momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer escolhas difíceis, que a gente vai ter que sim escolher aquilo que é mais complexo, que é mais delicado, que é mais demorado. A gente vai sim ter que fazer essas escolhas, porque basicamente a gente só vai ter dois caminhos: o caminho que vai me levar para o meu objetivo e o caminho que vai me afastar do meu objetivo, que vai me manter na zona de conforto, que não vai me tirar, que não vai me levar para lugar algum. Só que sem essa clareza de onde eu quero chegar e do que eu preciso fazer, do que eu posso fazer, quais são as possibilidades, o que eu posso fazer para que eu vá me aproximando disso, a gente precisa ter muito claro para que a gente possa ir ordenando dentro da nossa vida as nossas ações, os nossos hábitos, a nossa rotina, enfim, que a gente vai organizando tudo de acordo com aquilo que eu desejo. Basicamente, é por esse motivo que muitas pessoas conquistam várias coisas na vida delas e outras pessoas parecem que tá sempre patinando no mesmo lugar, porque uma pessoa sabe os objetivos e sabe o que precisa fazer para chegar lá e tá disposta a pagar o preço, e outra pessoa, ela tem os objetivos, mas ela não tem tanta clareza de como ela vai chegar lá e ela não tá disposta a pagar esse preço, ela não tá disposta a fazer o que precisa ser feito para chegar até lá. Então, simplesmente o desejo, querer alguma coisa, não é suficiente. O desejo, ele é muito importante, ele precisa existir para que a gente queira ir atrás daquilo. Mas se a gente não estiver disposta a fazer o que precisa, a pagar o preço, a passar pelas dificuldades, a passar por alguns perrengues, a passar por algumas turbulências, a gente não vai conseguir chegar lá. A gente vai desistir no meio do caminho, a gente vai abandonar, a gente vai dizer que é muito difícil, que não é pra gente, que não é o momento, a gente vai deixar pra depois. E a gente vai passar a nossa vida toda procrastinando essa decisão, porque a gente não está comprometida de fato com aquele objetivo. Na verdade, essa é a vida adulta, né? Fazer escolhas assertivas, bancar com as consequências, bancar com o processo, com o caminho e fazer o que precisa ser feito. Fazer aquilo que é congruente com os objetivos e não simplesmente fazer aquilo que quer fazer no momento e ficar se entregando para os prazeres imediatos, para os prazeres carnais o tempo todo. Porque isso, obviamente, que vai impactar, que vai interferir e não vai te levar para o seu objetivo. Então eu proponho aí uma reflexão para você pensar um pouquinho mais
sobre isso, sobre essa ideia que a gente tem de querer muita coisa e não querer fazer o esforço necessário para chegar lá, porque isso é bem comum, isso vai estar presente na nossa vida se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver monitorando ali o tempo todo e observando os nossos objetivos, as nossas ações, a nossa vida, como a gente se comporta, enfim, que a gente sempre precisa estar analisando e lapidando essas ações, esse conjunto, né, de ações, pensamentos, sentimentos, objetivos, para que a gente esteja andando pro rumo certo, pro rumo dos nossos objetivos, daquilo que a gente deseja conquistar. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like aqui embaixo, comenta aqui qual é a sua opinião, o que você achou, vai ser muito legal ler o seu comentário. E também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, que é muito importante que você se inscreva, porque vai contribuir demais pro crescimento aqui do canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.